Para o painel sobre o tema Trabalho e Democracia, qual o futuro? Sua Excelência, o juiz Leonardo Vieira Vandelli. Sua Senhoria, o professor emérito do Collège de France, Alain Supiot. Suas Senhorias, os professores Sayonara Grilo Coutinho Leonardo da Silva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rodrigo de Lacerda Carelli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Sidney Machado, da Universidade Federal do Paraná. Bom, boa noite. Continuando, então, os nossos trabalhos. Gostaria só de manifestar o meu orgulho de estar compondo essa mesa com o professor Alain Supiot e com os queridos amigos Sidney Machado, Sayonara Grilo, Rodrigo Carelli, grandes pensadores do direito do trabalho na atualidade. Dizer que não poderíamos estar comemorando o dia 15 de outubro de uma forma melhor, né, do que receber aqui no tribunal um grande mestre, um grande professor, como é o professor Alain Supiot, ao qual todos nós podemos reconhecer nele tudo aquilo que nós idealizamos nessa figura tão central para a sociedade, que é a figura do professor, tão maltratada, é verdade, apesar de tudo, tão subvalorizada, apesar de tudo, mas, ainda assim, todos os professores continuam exercendo de forma altiva o seu mistério de construção cotidiana de uma sociedade civilizada. Então, em nome do professor Supiot, a quem eu agradeço muito ter aceitado o nosso convite, eu homenageio todos os professores nesse dia 15 de outubro. Eu fiquei, de fato, muito impressionado com a conferência do professor Supiot. Já de algum tempo que a gente reflete sobre a conveniência de continuar compartilhando de um mesmo glossário de termos técnicos para pensar a nossa realidade, que pressupõe o mito da democracia liberal com o qual todos fomos acostumados, né? Então, e as reflexões que o professor nos traz, né, no sentido dessa desmesura, dessa híbris da figura da empresa, que ameaça, ou talvez já tenha devorado a democracia, é algo que nos coloca na necessidade de pensar novas categorias de pensamento, né? O direito do Estado, com o qual nós acostumamos a lidar, talvez não dê conta mais, e sequer a própria noção de democracia participativa, a democracia representativa com a qual nos acostumamos, as ideias de direito nacional, de direito internacional, tudo isso pode ser colocado em questão. E mais ainda, nos colocamos também o desafio de pensar o que é o próprio sentido do trabalho dentro dessa democracia, né? Eu tinha um professor que muitos conhecem, que é o professor Franz Rinkelamert, que é um economista alemão radicado na Costa Rica, que falava da categoria da inversão ideológica dos direitos humanos, quando os direitos humanos são utilizados para violar os direitos humanos, né? Em alguma medida, o direito à liberdade de trabalhar, que é uma das facetas do direito ao trabalho, tem uma origem comum com essa liberdade da empresa, né? A liberdade de empresa nasce como liberdade de trabalhar. E ela vai como o professor mostrou, vai se desmesurando a tal ponto que hoje nós pensamos em direitos fundamentais das pessoas jurídicas, tratamos as pessoas jurídicas como objeto de proteção, a partir de uma noção de dignidade das pessoas jurídicas, e submetemos a dignidade das pessoas concretas, das pessoas reais, à proteção da dignidade dessas pessoas jurídicas. Então, essa reflexão que se traz a partir dessa desmesura, né, é algo que nos coloca em necessidade de refletir intensamente.
O objetivo da escola judicial é sempre de promover a reflexão, de trazer um aprimoramento da compreensão crítica da realidade sobre a qual nós atuamos, e esse evento parece coberto de êxito nesse intento de fazer essa reflexão após a conferência do professor Supiô e com a presença dos nossos 3 debatedores aqui, professor Sidney Machado, professora e desembargadora Sayonara Grilo e o procurador do trabalho, professor Rodrigo Carelli. Então, acho que nós começamos então os nossos debates a partir do Sidney, isso? Vai ser ele perdeu o sorteio? Professor Sidney Machado, que é pós-doutor pela Universidade de Paris-Nanterre, tem doutorado em Direito pela UFPR, professor adjunto de Direito do Trabalho da UFPR, dos programas de graduação e pós-graduação. Também é professor colaborador do curso de Sociologia da Universidade Federal do Paraná, líder do grupo de pesquisa Clínica de Direito do Trabalho, Trabalho de Direitos, membro pesquisador do Núcleo de Pesquisa Constitucionalismo e Democracia, do grupo de pesquisa Trabalho e Sociedade, e tem experiência nas áreas de Direito do Trabalho, Direito Constitucional, Direito de Seguridade Social e Sociologia Jurídica, com atuação em pesquisa nas atividades de extensão, em temáticas sobre regulação jurídica do trabalho, direitos humanos, democracia e constitucionalismo social e clínica jurídica. Eu agradeço muito ao professor Sidney por ter aceitado o nosso convite, pela contribuição reiterada que tem propiciado para o Tribunal Regional do Trabalho, para a Escola Judicial, e também como um grande companheiro de muitos outros debates e eventos. Então, a palavra está consigo. Muito obrigado, Leonardo. Eu começo por saudar a todos e cumprimentar a mesa, primeiro do nosso conferencista, o professor Alain Supiô. Cumprimento também a nossa colega como professora Sayonara Grilo, também desembargadora no Rio de Janeiro, o colega Rodrigo Carelli, professor no Rio de Janeiro e também procurador do trabalho, e o juiz Leonardo, que preside a mesa. Gostaria também de cumprimentar as autoridades presentes, os magistrados, e quem cumprimento em nome da doutora Marlene, presidente desse tribunal. Cumprimento o coordenador da Escola Judicial, o juiz desembargador Cássio, em nome de quem cumprimento os demais magistrados. Saúdo a presença aqui de todos os advogados, acadêmicos, alunos da Universidade Federal do Paraná, mestrandos e doutorandos, e demais presentes. Destaco aqui a presença dos professores da nossa casa, da universidade, o professor Paulo Upusca, o professor Sandro Lunardi, que não o vejo aqui, mas viu presente, a professora Maria Aparecida Bride, quem agradeço. A minha primeira palavra, a minha manifestação inicial aqui é de total alegria e agradecimento por essa oportunidade de ouvir primeiro o professor Alain Supiô, um prazer que todos nós certamente tivemos, e, claro, essa deferência, essa possibilidade de algum diálogo com o professor Supiô nessa mesa de debate. O currículo do professor Supiô todo mundo conhece, mas eu começaria para enfrentar esse diálogo, esse desafio desse diálogo, diante da reconhecida estatura do professor Supiô, destacando todo o quadro teórico e a moldura da sua produção intelectual e na nossa área. Como todo mundo sabe, o professor Supiô tem tido uma contribuição teórica de grande impacto, e isso um percurso longo, em toda a sua carreira, desde as suas primeiras obras, já tiveram um grande impacto. Eu, pessoalmente, tive um primeiro contato com a obra do professor Supiô no livro de 94, A Crítica do Direito do Trabalho, hoje traduzida para o português, mas, na sequência, o professor Supiô já foi um autor de impacto não só na França, mas em todo o mundo.
E esse impacto do professor Supiô se deve, em grande medida, à sua qualidade de grande intérprete das transformações contemporâneas do trabalho. A contribuição do professor Supiô se dá na área do direito do trabalho, mas também na teoria do direito. E suas pesquisas, como sabemos, e ouvimos aqui, a metodologia que empregou, uma dinâmica de uma leitura que busca uma chave histórica, muito interessante. Isso se encontra nas todas as obras do professor Supiô. Mais recentemente, eu digo mais recentemente, para falar, no período que vai do grande debate da crise, digamos assim, do trabalho, o professor Supiô foi responsável pelo grande relatório de 99, o conhecido relatório Supiô, que debate exatamente as alternativas para a Europa de saída da crise do trabalho e do emprego. Uma obra que repercute fortemente até hoje. Na sequência, o professor Supiô produz obras relevantes para a compreensão da crise do Estado militar social. O Espírito de Filadélfia talvez seja, entre nós, o mais conhecido, mas há uma dezena, se não uma centena, de trabalhos do professor Supiô que se coloca nessa crise do modelo fordista da noção jurídica de trabalho e sua viragem para uma perspectiva neoliberal, que é o momento atual. No Collège de France, desde 2012, o professor Supiô tem apresentado cursos também de grande relevância. Eu, pessoalmente, tive o prazer de estar presente na aula inaugural em 2012, e tem um pequeno livro publicado dessa conferência do professor Supiô, e que encerra, em 2019, a sua trajetória lá. Eu digo isso porque o professor Supiô hoje dialoga, não só com os juristas, mas com os economistas, dialoga com diversos campos do direito, da teoria do direito. E o debate que o professor Supiô nos apresenta hoje, nessa magistral conferência, a meu ver, é uma grande síntese, um pouco mais de 50 minutos, o professor Supiô dá conta de responder as grandes questões, os grandes eixos, os grandes problemas e os grandes desafios para a democracia e o direito. Nas últimas intervenções do professor Supiô e publicações no Collège de France, o professor Supiô tem considerado que a crise atual, basicamente, tem 3 grandes eixos. Um deles, o professor Supiô destaca, é o grande desafio técnico, decorrente da revolução digital. O segundo desafio que o professor Supiô tem destacado é o perigo da crise ecológica. E um terceiro grande desafio que o professor Supiô também apresenta é a questão institucional para a análise jurídica do trabalho. Talvez a conferência que nós ouvimos hoje, do professor Supiô, perpassa todos esses grandes desafios, mas talvez a questão institucional da democracia esteja de forma mais clara, mais presente, né? E aí, num grande quadro teórico que o professor apresenta. Eu queria, nesse modesto comentário e a título de animar algum debate, algum diálogo com o professor Supiô, a partir desse tema da democracia, da questão institucional, destacar alguns desafios, alguns problemas que possam ser pensados a partir da nossa perspectiva também brasileira, né? Também uma perspectiva de sul, ou de periferia um pouco, né? Nós todos sabemos que, nesse debate da crise do trabalho, o que nós temos hoje presente é que o trabalho continua forte, firme, né? E que o trabalho ainda é o motor do capitalismo e que ele ainda é uma fonte de riqueza. O professor Supiô, acredito eu, tem convicção de que a questão do fim do trabalho é uma
uma balela, isso não se realizou, mas o que nós temos presente hoje é uma alteração, diz o professor Supiot, no conteúdo e no sentido do trabalho. Né? E onde isso aparece do ponto de vista institucional? Aparece do ponto de vista aquilo que nós percebemos em âmbito global, mas também no Brasil, um aspecto de crise, uma crise da democracia, né? Ou da democracia econômica, como o professor Supiot apresentou. Eu penso que é difícil, nesse caso, não pensar a partir do nosso momento atual, dos nossos desafios também. Né? A questão do trabalho, nessa trajetória histórica, também apresentado pelo professor Supiot, talvez no caso brasileiro ou latino-americano, mereça alguma singularidade, algum tema que não aparece. Nós, professor Supiot, dos 5 séculos de nação, tivemos mais de 3 séculos de trabalho escravo. O trabalho escravo, mais do que um sistema econômico, é um modo de trabalho bastante duro, servil, obediente, de uma rígida hierarquia. E os historiadores brasileiros que se dedicam a esse tema têm afirmado que isso nos faz carregar um certo peso do passado. Do ponto de vista de nação, nós somos constituídos por negros, índios e brancos europeus. Também é um tema que, para nós, falar de trabalho, historicamente, nos força a falar, de alguma forma, de uma certa interseccionalidade de raça, de gênero, de etnia. Do ponto de vista institucional, professor Supiot, para não alongar muito, nós tivemos a independência em 1822, mas do ponto de vista da regulação do trabalho, isso quase nada se alterou. Tivemos a proclamação da República em 1859, também do ponto de vista institucional, mudanças foram pequenas. O quadro que nós temos hoje, se olharmos para os dados do mercado de trabalho, nós temos uma informalidade da ordem de 41% do mercado de trabalho, mas é uma informalidade persistente desde a década de 30, com poucas alterações. O Adalberto Cardoso, um autor da sociologia, cita que da década de 30, da CLT até hoje, a informalidade do Brasil tem uma variação de 35% e 55% do mercado de trabalho. Afora isso, nós temos os dados do subemprego, subutilização de mão de obra, da ordem de 24% do mercado de trabalho brasileiro. Ou seja, em cada 4 trabalhadores estão no subemprego. De tal sorte que a nossa democracia econômica, nossa trajetória, professor Supiot, sempre conviveu com uma dificuldade, por um lado, proclamada, um certo Estado de Direito de democracia, que conviveu com uma desigualdade social bastante grande e um mercado de trabalho muito heterogêneo, né, e que permanece. Portanto, nós, lamentavelmente, não conseguimos usufruir dos anos dourados, dos 30 anos dourados, como ocorreu na Europa. Talvez esse dado histórico para contemplar no debate seja importante para compreender um pouco dos desafios da nossa trajetória democrática mais recente. Com esse modelo de sociedade e mercado de trabalho tão desigual, marcado por problemas do ponto de vista institucional não resolvidos, é que nós entramos nos últimos anos, 20, 30 anos, nesse grande debate da crise e da transformação do trabalho. De fato, falar em Estado de Bem-Estar Social no Brasil requer um esforço argumentativo muito, muito grande. E falar em exclusão social também, talvez nos custe um pouco caro.
abrindo um parêntese aqui, que lembrei uma certa oportunidade com o professor Alain Touraine, numa conferência nos anos 90 em São Paulo, em que se discutia o problema da exclusão social na América Latina, e o professor Alain Touraine, com muita correção, ao final, indicou a dificuldade na América Latina de falar em exclusão social daqueles que nunca foram incluídos. Bom, professor Supiô, as questões mais do presente, para não me alongar muito, dos nossos desafios. Talvez o desafio do princípio democrático seja um tema importante para algum diálogo entre Brasil e França, ou Norte e Sul. Então, tomo uma primeira questão. No documento da Comissão Mundial sobre o Futuro do Trabalho, do qual o professor Supiô contribuiu na sua produção, uma das questões lá destacadas é que a mudança cultural e institucional do trabalho requer iniciativas para, aspas, canalizar a tecnologia a favor do trabalho decente. Está apenas esse ponto como um exemplo. De fato, esse relatório tem iniciativas importantes de propugnar por um mínimo universal, por garantir uma autonomia sobre o tempo do trabalho. Nas suas intervenções, professor Supiô, me parece que está bastante clara a preocupação que se tem hoje com as grandes empresas, os grandes grupos de monopólio. Que permanece, ou na sua expressão, capturam a democracia. E nós sabemos que um dos problemas centrais da globalização é o papel da regulação desses grandes grupos, sobretudo as empresas multinacionais. Então, a minha preocupação frente a essa crescente mercantilização do trabalho, como repensar, como recompor uma regulação de base democrática que dê conta de fazer frente a esse protagonismo dessas grandes empresas multinacionais que sequestram a democracia e estão fora hoje de qualquer regulação. Nós sabemos, claro, dos instrumentos da OIT, mas sabemos das dificuldades operacionais que esses instrumentos oferecem hoje para serem cumpridos. Me parece que essa questão possa ser fundamental, professor Supiô, porque essas empresas hoje, de fato, deliberadamente, não têm compromissos fortes com a solidariedade, com a democracia ou com os direitos fundamentais. Um segundo desafio, também para talvez estimular algum debate, é sobre o desafio da democracia no contexto das reformas estruturais do mercado de trabalho ou das reformas trabalhistas. Poderíamos aqui tomar como exemplo as reformas brasileiras de 2017, que todos nós conhecemos, a reforma que nós tivemos em março de 2017 com a lei da terceirização e, na sequência, a reforma de julho de 2017, também, que coincide também com a reforma na França em 2017, com a lei Macron, que aprofunda a reforma do governo François Hollande. Essas duas reformas, professor Supiô, talvez guardem uma tendência única, num sentido de empoderar ou conferir um poder maior às empresas, mas também essas duas reformas têm como uma dinâmica própria desregular e criar espaços de regulação fora da lei. São vários exemplos. Talvez um ponto de contato entre a reforma francesa e brasileira seja a negociação coletiva. Como nós sabemos, a negociação coletiva
criou um espaço de uma possibilidade de superposição do negociado sobre o legislado no caso brasileiro e no caso francês, uma reforma similar, embora a estrutura de negociação coletiva na França seja distinta, mas que caminha na mesma direção. O impacto dessas medidas é deslocar o que era um espaço antes da regulação da lei para o contrato, sobretudo o contrato no âmbito da empresa, a negociação no espaço da empresa. A minha indagação, professor Supiot, se esse movimento, essa tendência que é global, de individualização, uma recontratualização do trabalho, que tira aquele modelo clássico, fordista da noção jurídica de trabalho, de regulação no âmbito do Estado, ou da soberania estatal, de um direito estatal, essa migração para o âmbito do contrato não cria um aspecto também de certa fragilidade e de ameaça à democracia. A minha indagação é se essa supervalorização da negociação no espaço da empresa não cria, fundamentalmente, uma fragilidade maior na ideia de Estado social, de tal sorte que os nossos modelos de democracia, ao menos constitucionais como o caso brasileiro, vão permanecer vinculados, basicamente, à ideia de direitos fundamentais, direitos humanos, que podem ser lidos cada vez mais retoricamente. Ou seja, se as forças do mercado, nesse caso, também não capturam, pelas reformas estruturais do trabalho, a democracia. Seriam esses dois pontos, para não tomar todo o tempo do debate, e, obviamente, e modestamente para animar o debate, né? Mas, para concluir, professor Supiot, reitero a alegria de ouvi-lo com a conferência que, de fato, denota um sentimento de convergência desse grande mal-estar que hoje nós temos com a economia de mercado capitalista, que desregula globalmente, né? E que também convive ao mesmo tempo com esse crescimento das desigualdades sociais no mundo. E que, como disse o Piquet sobre a desigualdade no século XXI, isso é que ameaça os valores democráticos. No caso brasileiro, a situação mais recente, professor Supiot, afora as reformas que nós enfrentamos em 2017, em 2019, é preciso registrar essa especificidade brasileira, nos encontramos num momento de transição no tocante aos direitos fundamentais vigentes, com uma nova institucionalidade que começa a se apresentar, uma ideia de novas reformas, com instrumentos poderosos e que induzem agora, talvez, uma forte despolitização democrática dos processos sociais. E um matiz de um retorno do autoritarismo na forma de governo das relações de trabalho. Muito obrigado. Agradeço muito ao professor Sidney, que coloca duas questões interligadas, uma que ressalta a tradição histórica brasileira muito vinculada ao peso dos séculos de escravidão, o que nos dá aí uma matiz essencialmente autoritária das relações de trabalho, a par da ausência da distribuição dos recursos sociais de forma mais igualitária, uma visão bastante baseada no poder incontrastável do proprietário sobre o trabalho que se dá no seu contexto. E a segunda questão acaba interligada a isso, porque, em certa medida, o que a gente vê nessas reformas é uma transferência ainda maior do poder que antes era, de certa forma, regulado, limitado, mediado no âmbito da lei, para crua relação interprivada entre empregado e empregador. Eu lembro, ilustrando essas duas questões, professor, dois exemplos históricos da história brasileira. Um, que no período da ditadura Vargas havia, acho que é o Evaristo que relata isso, havia
empresários em São Paulo que escondiam comunistas dentro da empresa, porque polícia jamais entraria dentro de uma empresa. E um episódio um pouco mais recente, já na ditadura militar, um comunista insuspeito, que foi o Roberto Marinho, teve um episódio clássico, em que o DOPS tenta entrar no jornal O Globo para capturar jornalistas acusados de comunismo, e Roberto Marinho, em pessoa, não permite a entrada sequer da polícia da ditadura dentro da empresa, dizendo, aqui não, nos meus comunistas mando eu. O que dá uma noção muito clara de qual é a nossa tradição, qual é a nossa cultura autoritária no que se refere à relação de trabalho como espaço de cidadania no interior da empresa. Eu passo, então, com muito orgulho, a palavra à desembargadora, professora Sayonara. Prefere que fale o... Prefere? Então como as mulheres mandam sempre, né? Eu passo, então, a palavra ao professor e procurador do trabalho, Rodrigo Carelli, também professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Ciências Humanas e Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, mestre em Sociologia e Direito pela UF, Universidade Federal Fluminense, graduou-se em Direito na Universidade Federal de Goiás, eu não conhecia esse detalhe. Isso deve ter sérias influências do ponto de vista da cultura musical também, né? E tem experiência na área de Sociologia do Direito, atuando principalmente com os temas de terceirização, precarização, direito do trabalho, inovações tecnológicas no trabalho, novas formas de trabalho, zonas cinzentas de trabalho, fraudes à relação de trabalho e flexibilização. Além de professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor convidado no LISE, que é o Laboratório Interdisciplinar pour la Sociologie Économique do CNAM, que é o Conservatório Nacional des Arts et Métiers, em Paris. Então, professor Rodrigo, também lhe agradeço muito ter aceitado nosso convite. E a gente sabe, o professor Rodrigo Carelli hoje é um dos conferencistas mais requisitados na área do direito do trabalho no Brasil. É uma agenda muito difícil e fez um grande esforço para estar aqui. Agradeço muito e a palavra é sua. Boa noite a todos e todas. É realmente um prazer, é a primeira vez que eu falo em Curitiba, né? Então eu cumprimento a todos e todas aqui, é um prazer estar aqui com os amigos, Sidney, Sayonara, Leonardo, e nessa noite tão especial, né, que pela primeira vez estou aqui com o meu grande mestre, que é o Alain Supiot. É uma noite aqui que será por mim sempre lembrada com muito carinho. O professor Supiot, que para mim, como toda grande pessoa, uma pessoa que seria difícil de classificar, mas eu ouso classificá-lo com duas palavras. Para mim, o professor Supiot é um democrata e um humanista. Eu acho que nós poderíamos, toda a sua obra, todo o seu esforço de ressaltar esses valores, a democracia e o humanismo. Bom, então a minha fala, que eu também pretendo que seja rápida, né, ela é uma homenagem ao professor Alain Supiot, e eu farei com alguns comentários utilizando basicamente a sua obra Governança pelos Números, né, que poderia nos trazer de diversos aspectos, alguns que o Sidney começou a tratar ali, e que o professor Supiot falou, né, na sua conferência. Ele tratou sobre rapidamente em sua obra, está muito mais aprofundado, obviamente, na questão da mudança, da alteração das noções básicas de contrato e de lei, né? A noção de direito vem sendo modificada e a noção de contrato também. E um exemplo claríssimo disso, conversávamos hoje no almoço, é a nossa Declaração de Liberdade Econômica, que ela está inserido nela questões cruciais de modificação no direito.
questões muito profundas em relação aos contratos. Os contratos, que antes eram acordos bilaterais e que deveriam ser respeitados pelas partes, hoje nós vimos eles sendo transformados em uma declaração unilateral que pode ser unilateralmente, da mesma forma, modificado por uma das partes. Todos nós assinamos esse tipo de contrato todos os dias, que são na forma de termos de uso. Então, esses termos de uso, famosos termos de condições de uso, são tidos com força contratual, mas eles alteram a própria natureza do contrato. Mas essas são questões profundas que eu não terei tempo, eu escolhi uma outra abordagem. Minha abordagem, então, ela vai ser, e eu vou concentrar na questão do trabalho. Então, eu vou tentar colocar ao lado das empresas, como disse aqui o professor Supiô, e aqui nós temos que entender que o modelo de subjetividade, então aqui eu estou citando Dardot e o Laval, o modelo de subjetividade do neoliberalismo é o da empresa, que vai ser esparramado e deve ser colocado para todos, para a pessoa jurídica empresa, para o Estado, e para todas as pessoas, em todos os níveis de suas relações. Então, a questão das empresas, das grandes empresas, e que nos falou aqui o professor Supiô, e quando o professor Supiô estava falando, eu só conseguia me lembrar e pensar em uma determinada empresa, que se chama BlackRock. Vocês conhecem a empresa chamada BlackRock? A empresa BlackRock é uma empresa que pouca gente conhece, mas provavelmente é a empresa mais poderosa do mundo. A empresa mais poderosa do mundo porque ela decide onde investir cerca de 6 trilhões de dólares. É uma empresa de investimento e que ela pode decidir quando uma empresa de qualquer tamanho pode continuar ou não a existir. Ou um país também. Só para termos ideia, 6 trilhões de dólares dá cerca de 4 vezes o PIB brasileiro, e 1/3 do PIB norte-americano. Então, é essa empresa que tem esse poder, e nós não conhecemos. Então, tem um outro elemento dessas empresas, não é só o tamanho, mas a opacidade. Nós não conseguimos vê-la, não conseguimos perceber o seu poder, não tem uma cara. Gostaria de falar mais sobre ela. Obviamente que isso vai ter influência na democracia. Mas passamos para frente. Então, as empresas que se comportam como Estado, como bem disse aqui o professor Supiô, não vou me alongar nisso. Eu queria me alongar mais nos seres humanos que têm a subjetividade de empresa. E, mais especificamente, eu gostaria de tratar sobre os trabalhadores em empresa. O modelo de subjetividade hoje é um modelo de empresa. Então, cada trabalhador se entendendo como um microempreendedor de si mesmo. Isso vai trazer algumas modificações que são trazidas na obra do professor Supiô, no Governança pelos Números, que é a alteração daquilo que o professor Supiô disse para nós agorinha mesmo, sobre a ficção do trabalho como mercadoria, que era no regime antigo, para o regime da ficção do homem-empresa que calcula. Então, há uma modificação de ficções entre aquela mercadoria fictícia, que nos trata Polanyi, e a gente vai falar sobre isso mais tarde, um pouquinho, sobre esse homem que ele calcula e que ele vai objetivamente buscar uma melhor condição dentro do mercado. Obviamente, em concorrência de todos contra todos. É outra característica importante. Todas as empresas contra todos os estados contra todos e todos os trabalhadores contra todos. Se a gente pegar uma imagem para a gente tentar verificar quem é esse trabalhador, esse novo modelo de trabalhador, todos nós imediatamente já pensaremos em quem? No entregador por aplicativo. É essa a imagem. Poderíamos falar de motorista também de aplicativo, mas talvez a imagem do entregador com aquela mochila nas costas e andando em aquela bicicleta precária ou uma motocicleta, é esse modelo desse empreendedor de si mesmo, esse modelo de empresa, do trabalhador em empresa. Bom, o
o que ele tem? Uma das primeiras características dessa ficção, desse homem-empresa que calcula, ele é uma máquina inteligente. Ele é uma máquina que calcula, ele é um sujeito objetivo. Há uma alteração daquele sujeito no modelo anterior, que era o da máquina. Ele era acoplado naquela máquina e ele realizava o trabalho conforme a máquina andava, segundo as ordens daquela máquina. Atualmente, esse modelo, que é o modelo do relógio, ele é substituído pelo modelo da cibernética. Esse homem já é uma máquina calculadora, ou seja, ele é um computador. Sendo um computador, basta que você insira uma programação nele, que ele vai calcular a melhor forma de atingir os objetivos ali programados. Então, a gente já verifica aqui que essa relação de trabalho tem como característica uma substituição dessa subordinação clássica que nós conhecemos, de dar ordens diretamente, para a programação, para o controle pela programação. Programação, como diz aqui o professor Supiô, com base no porrete e na cenoura. Então, você dá punições, suspensões, ou você dá também recompensas na forma de pequenos bônus, a partir de metas que vão ser atingidos. Então, essa subordinação mudada por um controle pela programação, ou seja, uma nova forma de controle, é essa própria do modelo atual. Esses trabalhadores, eles ficam em uma aliança neofeudal. Ele participa de uma rede de alianças neofeudais. Então, vai mostrar em seu livro, em sua obra, o professor Supiô, como se dá essa rede entre empresas e que também vai envolver pessoas, trabalhadores travestidos de empresas. Obviamente, lá no final da cadeia da aliança feudal, e o que nós vamos perceber, e é uma figura genial, trazida pelo Ricardo Antunes, que é a questão do privilégio da servidão. Então, eles são servos dentro desse neofeudalismo, em que eles são privilegiados, porque a alternativa a isso é o desemprego. Não é à toa que nós estamos num momento em que os governantes nos dizem: você quer ficar desempregado com empregos ou você quer ter trabalho sem empregos? Essa falácia que nos é trazida a todo momento, ela faz parte da ideia do privilégio da servidão. Com isso, nós temos uma outra característica que nos é trazida pelo professor Supiô, que é a questão da mobilização total. A ideia de que você é uma empresa e que você está nesse dever da aliança feudal faz com que você tenha uma lealdade muito maior no cumprimento dos objetivos dados. Há uma internalização dessa programação, justamente pelos inputs colocados, mas não só isso, pelo próprio dever de obrigação a partir dessa aliança. Não nos esqueçamos que, e foi falado muito aqui, que uma das coisas mais importantes que nos falou hoje o professor Supiô é realmente a tendência de crescimento dessas empresas. Todas essas empresas, elas buscam o monopólio, elas buscam crescer e se tornar cada vez mais grandes. O exemplo da Amazon nos Estados Unidos nos demonstra isso. A preocupação que existe hoje com a Amazon dentro dos Estados Unidos é gigantesco, porque eles têm um poder e eles têm uma probabilidade de acumular mais poder em várias áreas muito grande. Todas essas empresas, elas tendem ao monopólio. O Jeff Bezos, ele disse uma vez que é uma frase muito simples, eles são muito diretos. Ele falou assim um dia: concorrência é para os fracos.
Concorrência para os fracos. O que eles buscam é o monopólio. E vocês vão ver que há uma consolidação sempre de mercado. Hoje, por exemplo, nós temos 3 empresas que são, por meio de aplicativos, realizam o transporte de pessoas, mas proximamente, este ano, podem ser só 2. Quem sabe se não será uma só mais à frente. Já uma grande empresa de entrega de mercadorias já saiu do Brasil no começo do ano. Foi a empresa espanhola Glovo. Quando ninguém pensava, ela simplesmente saiu. Isso aconteceu com a Uber na China, quando ela saiu expulsa pela empresa chinesa de transporte. Então, o que acontece? Se essas empresas elas se tornam verdadeiros monopólios, elas se tornam muito mais fortes do que uma empresa qualquer, porque elas detêm em seu feudo todo o trabalho disponível. Quem é expulso desse feudo fica sem oportunidade de trabalho. Eu estava lá pela UFRJ, nós promovemos pesquisa com trabalhadores em aplicativos, e um determinado motorista virou para mim: eu já fui expulso de 2 plataformas. Eu não tenho a mínima noção de por que eu fui expulso de 2 plataformas. Só me sobrou esta. E então eu fico tenso todo dia, porque eu não sei o que eu devo fazer, que eu fiz de errado, então eu fico desesperado todo dia. Eu também não sei por que ele foi dispensado, eu só sei que ele era um senhor, né, devia ter uns 60 e poucos anos, era negro e era bem simples. Bom, então você internaliza nisso esse dever de comprometimento. Né? Nós temos 2 alterações que nos diz o professor Supiô. É a alteração do tempo biológico para o tempo da cibernética, essa coisa que não é de Deus, que é o WhatsApp. Né? O WhatsApp não é de Deus, não é? Não é de Deus, e que todos nós levamos aí, e nos controla nesse tempo de 24 horas por 7 dias na semana. Só que é um tempo da cibernética, porque ele é múltiplo. Várias pessoas estão nos demandando ao mesmo tempo. Né? Então, ele é muito maior. E o espaço também é o espaço múltiplo da própria cibernética, ou seja, você está em todos os espaços ou em vários espaços ao mesmo tempo, e você é alcançado em qualquer lugar. Então, essa mobilização total, que é a própria ideia do crowdsourcing, o crowdsourcing é simplesmente colocar a multidão toda disponível para a realização do trabalho naquele momento. Isso é mobilização total. Quando a Uber diz que vai criar a empresa Uber Work, que vai ser, então, a fonte de trabalho para as pessoas, ela quer ser esse grande feudo em que vai ter à disposição todas as pessoas que vão trabalhar, não pelo tempo que coloca-se à disposição, porque há essa alteração, a mudança do tempo à disposição, ela é modificada por essa outra forma de controle, que é o controle pela programação das metas. Ou outras formas de controle, como a própria precificação. Ou seja, dentro do algoritmo está todo o controle, que não precisa mais passar pelo tempo à disposição. Não precisa. Não estou dizendo que não faça isso. Às vezes ela vai utilizar. Então é uma das coisas mais antigas, que é do modelo ultrapassado do século XX, que é esse modelo em que nós, nas audiências, nós perguntamos para o trabalhador para saber se ele é empregado. Você tem hora para entrar? Você tem hora para sair? Você podia ir no médico? Você pode atrasar? Gente, isso é o modelo ultrapassado, é o modelo do século XX. Né? Século XX. No século XXI, nós temos que aplicar e observar o modelo de trabalho e de exploração do trabalho que é realizado no nosso século. Qual é o modelo, então? Se a gente pegar a lei californiana que foi votada e aprovada, e hoje é lei na Califórnia no mês passado, nós vamos verificar ali uma presunção de empregado a partir de alguém que presta trabalho ou serviço mediante remuneração.
E a empresa, se considerar alguém autônomo, vai ter que provar que não realiza nenhum controle sobre a atividade desse trabalhador e, além disso, não pode ser a partir do curso normal da empresa. Isso está na lei californiana, que é uma lei do século XXI. Né? Então, o que nós podemos tirar disso tudo? Né? Que essa ideia da empresa, ou seja, que tem pequenas empresas, milhares de empresas que estão cruzando precariamente as nossas cidades, tentando ganhar a vida, correndo na contramão, avançando o sinal. Né? Esse é o modelo do trabalho, que é, olha, pelo preço que a pessoa vai receber, ela sabe que ela tem que furar o sinal. Ela sabe que ela tem que trabalhar um determinado número de horas, que pouco importa se essas horas serão à noite, de madrugada, ou quando importar, a empresa vai dar um jeito, pelo porrete, ou pela recompensa dessa pessoa estar lá à disposição naquele momento. Bom, isso tudo é um modelo, mas o que eu queria falar, né, e trazer para todos aqui, é o que o professor Supiô nos traz de possibilidade, né? De possibilidade de ultrapassagem desse modelo. E o professor Supiô nos traz a questão de que nós devemos nos atentar para um trabalho realmente humano. Né? De acordo com a versão francesa da Declaração de Filadélfia, esse trabalho realmente humano, que não é meras condições humanas de trabalho, mas que o trabalhador ele não seja tratado como coisa ou animal ou empresa, que ele seja tratado como um ser humano. E um ser humano, e aí entra no próximo ponto que o professor Supiô nos traz, que o professor Sidney já falou um pouco, sobre a questão que nós estamos num negacionismo. Nós negamos que nós estamos na beira de uma catástrofe climática, uma catástrofe ecológica. E desde o antropoceno, o que acontece é que nós, seres humanos, nós somos a principal força geológica deste planeta que nós estamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós somos a principal força geológica desse nosso planeta, isso vai querer dizer que o modo que nós vivemos e o modo que nós produzimos é central para a questão ecológica. Por isso, eu vou dizer para os senhores e senhoras que o direito do trabalho ele estará no centro dessas mudanças que são exigidas que nós tomemos. Né? Para fechar aqui, o que eu gostaria de falar, eu gostaria de trazer o Cal Polanyi aqui, e para dizer que o que aconteceu lá no começo, no século XIX, no começo do século XX, foi uma questão em que o livre mercado ele se descontrolou, ele se tornou mais livre do que ele poderia. O que vai identificar o Polanyi é que as chamadas mercadorias fictícias, que em verdade são condições para o capitalismo, que é o trabalho, ou seja, não existe trabalho, o que existe são pessoas humanas que trabalham. Não existe terra, o que existe são recursos naturais finitos deste planeta. Ou o dinheiro, né? O dinheiro, ou seja, as relações financeiras que podem fazer essa confiança que é concedida a determinada moeda ou transação econômica. Né? E eu fico meio doido, hoje eu tive a notícia de que a Uber ela dispensou 350 trabalhadores, 350 empregados que ela considera como empregado. E sabe o que aconteceu com isso? Subiu na Bolsa de Valores, subiu 3% na Bolsa de Valores, porque dispensou 350. Uma empresa que nunca deu lucro na vida. Então, o que acontece? Claramente, nós temos uma desregulação financeira. O que acontece? O que o Polanyi nos disse? O Polanyi, olhando para o que ele via, ele escreveu em 1944, quando ele observou aquilo para trás, ele verificou que havia um crescimento de fascismos aqui e ali.
e que nenhum fascismo poderia explicar a existência do outro, cada um com condições diferentes em algum lugar. E isso era, obviamente, era uma consequência desse mercado desregulado e das pessoas não sabendo o que fazer. Mas, mais importante do que isso, o Polanyi nos trouxe que a sociedade ela realizou uma autodefesa. Ela se reconheceu como tal, como sociedade, e houve, então, a regulação das 3 mercadorias fictícias, o trabalho, a terra e o direito. É interessante notar também que hoje, no final de semana, houve várias manifestações na Europa contra a empresa BlackRock. Por quê? Porque a empresa BlackRock ela tem investido maciçamente em destruidores do planeta, em combustíveis fósseis e outras soluções inviáveis para o nosso planeta. De repente, olha aí a autodefesa da sociedade, se entendendo como tal e indo à luta para não somente um trabalho realmente humano, mas, de repente, um mundo realmente humano. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, professor Rodrigo Carelli. Coloca as duas grandes pontas da questão, que é, de um lado, a empresa que se expande cada vez mais. Eu lembro que Ronald Coase, nos anos 30, falava que havia uma dupla racionalidade que não se misturava. A empresa, no seu âmbito interno, ela obtinha trabalho por uma relação estatutária. Quer dizer, ela não comprava um trabalho concreto de cada trabalhador, ela comprava um estoque de trabalho e usava esse estoque de trabalho, obtendo isso uma espécie de relação estatutária, como a gente conhece bem. Do ponto de vista externo, aí sim vigoravam as leis de mercado, as relações de oferta e demanda para adquirir os insumos e produtos que ela pretendia. Essa dualidade se misturou completamente. Quer dizer, hoje, cada vez mais, vê as empresas contratualizando no âmbito interno, quer dizer, obtendo, mediante relações contratuais individualizadas e estabelecendo relações de competição típicas de mercado entre os seus trabalhadores, e, do ponto de vista das suas relações com as outras empresas, as grandes corporações atuam cada vez mais de forma estatutária, né, atuam cada vez mais subordinando toda a sua cadeia produtiva, além do entorno dessas cadeias produtivas, ao seu poder de comando. Essa é e somente com base nisso, eu penso, é que se hoje se pode chegar à ideia de uma ascensão da racionalidade do empreendedorismo como grande modelo, ideológico dos tempos de hoje. Eu lembro que Axel Honneth dizia isso já em 2002, né, que o grande modelo ideológico do mundo contemporâneo, do capitalismo contemporâneo, era o empreendedorismo. Isso já lá em 2002. Então, essas duas dimensões estão nos colocando cada vez mais distantes, né, da ideia de democracia. Né? Isso agradeço muito e passo, então, agora sim, a palavra à desembargadora e professora Sayonara Grilo Coutinho Leonardo, sim, ela é minha xará, da Silva, né, que é doutora em Ciências Jurídicas pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2, professora associada da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Direito, além de desembargadora do TRT do Rio, né, tem experiência na área de Direito, atuando nos temas de democracia, direitos humanos, desenhos institucionais, instituições do mundo do trabalho, justiça do trabalho, sindicatos, etc. Tem uma notável atuação doutrinária e profissional no âmbito do direito sindical brasileiro, talvez uma das autoras mais importantes do direito sindical brasileiro, além de ter sido minha contemporânea do movimento estudantil. A palavra, então, professora Sayonara.
Boa noite a todos. Saúdo todos os presentes na figura da nossa presidente Marlene, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho. E saúdo também o professor Alan Supiô, nesse dia do professor, no qual, na pessoa dele, saúdo todos os meus colegas de mesa, aos quais pedi a gentileza que começasse essa fala para que pudessem optar por mim sobre o que falar. O convite do professor Leonardo, o convite do magistrado Leonardo para falar na Escola Judicial, comentando a conferência do professor Supiô, me trouxe alguns desafios. O primeiro deles foi o desafio da escolha. Como pensar e como falar sobre um pensador que te influencia e com o qual você tem trabalhado aos últimos 15 anos? E esse primeiro foi o primeiro desafio, e pensei em fazer uma cartografia da obra do professor Supiô, desde o seu primeiro livro, que me chegou nas mãos, A Jurisdição do Trabalho, ainda, um livro dos anos 80, passando depois pelos dois livros que me influenciaram maior, de forma mais ampla, no caso, o relatório Supiô, organizado pelo professor Supiô, um relatório que, digamos assim, demonstra bem o panorama jurídico das discussões dos anos 90 e a crítica do direito do trabalho. Mas, posteriormente, me pensei enfim, em falar sobre o Homo Jurídicos e o Espírito de Filadélfia, conversando com Carelli na faculdade, que ele falaria do Governança e Números dos últimos livros, falaria eu sobre o Homo Jurídicos e o Espírito de Filadélfia, e, ao final, me deparei com um texto que o professor Supiô nos enviou, e com o título dessa conferência, a temática sobre o futuro do trabalho e da democracia e, portanto, qual o futuro da democracia. Assim, escolhi rapidamente fazer uma homenagem ao professor Supiô, mas não deixar de fazer algumas observações a respeito da temática da mesa que fala sobre o futuro da democracia, que eu acho que é um tema central hoje para nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de observar que a obra do professor Supiô é uma obra que tem uma profunda, que tem, além do trabalho humano, uma profunda centralidade, tem uma profunda centralidade da questão dos direitos. Nós estamos aqui diante de uma obra que inicia-se, ao meu ver, ao meu juízo, com uma profunda concepção da filosofia do direito, mas que chega nesse momento, e acho que essa conferência é uma descrição boa de uma filosofia política. E, ao meu ver, essa migração da filosofia do direito para a filosofia política, ela não é à toa, porque ela acompanha a temporalidade do nosso presente e as questões que hoje o trabalho traz no século XXI. E é por isso que me parece que o professor Supiô, ao pensar em como transformar as leis do trabalho no século XXI, não ser um texto breve, conciso, mais preciso, ao meu ver, nos diz que sabemos da inevitabilidade das revoluções tecnológicas. A revolução digital pode ser inevitável, mas o neoliberalismo não é inevitável e as escolhas não são inevitáveis, porque, afinal de contas, é de política e de escolha e, portanto, de liberdade que nós estamos falando. Então, para pensar, me parece, a trajetória, como eu recebo a obra do professor Supiô, é sempre um risco falar sobre um autor centrado nele, mas, na verdade, é como eu recebo a obra do Supiô a partir de um olhar de gênero de uma mulher que está situada na América Latina, que fala de uma perspectiva da América Latina, como nos diz Lélia Gonzalez, e, portanto, que fala do Sul e não fala do Norte, e que tem como eixo Sul e Norte, não Oeste, Leste, ou Ocidente, ou Oriente, como o professor Supiô costuma trabalhar. Tentei examinar alguns pontos fundamentais da obra e algumas permanências da obra de professor Supiô e os seus giros paradigmáticos. Me parece que, antes de mais nada, uma profunda concepção sobre o que é o direito. Em segundo lugar, sobre o que é o direito do trabalho.
em terceiro lugar, sobre o que é a metrificação, a quantificação, ou hoje a questão da governança por números, mas, antes de mais nada, como um bom filósofo, uma concepção antropológica bastante centrada. E, portanto, nós vemos em sua obra a passagem do Homo sapiens ao Homo faber, ao Homo juridicus, e, portanto, há aqui uma concepção humana que se apresenta como um bom jurista numa dimensão contrafática contra a desumanização provocada pelo capitalismo, a desumanização provocada pela subsunção do trabalho ao capital, a desumanização provocada por aquilo que o professor nos diz e nos apresenta nas suas duas formas atuais, a da negação do pensamento, que organiza o modelo do trabalho a partir de racionalidade animal ou de números, e da própria negação da realidade, que é típica da modernidade, que esvazia o trabalho do contrato e do mundo social. Me parece que essa concepção do homem, essa concepção do homem e da humanidade, que está presente, tem centralidade na obra do professor, nos mostra como o homem faber, mais que o Homo sapiens, constrói, mas também pode destruir o seu ambiente vital. Como o Homo juridicus constrói um direito que, ao mesmo tempo, se alimenta das técnicas, mas também estabelece um limite para as técnicas. E essa compreensão, portanto, de um direito que radica como técnica, de domínio das técnicas, que é muito trabalhado na obra O Homo Juridicus, o ensaio sobre a função antropológica do direito, me resgata também uma posição que é bastante singular na obra do professor Supiot. É uma obra de teoria crítica, que não se situa dentro da teoria crítica mais tradicional no campo do marxismo, muito pelo contrário, digamos assim. Então, é uma obra que quem lê o professor Supiot, ao ler como um autor francês, ele vai abrindo os espaços numa racionalidade, numa racionalidade de planos, como os bons pensadores franceses falam, que, sem estilhaçar a poesia da escritura, ao mesmo tempo é cartesiana e trabalha com os planos da razão. Me parece que essa concepção do direito, que tem uma autonomia que é relativa, mas que nos traz uma crítica, originalmente, do marxismo, do liberalismo, mais aos últimos tempos, do que ele chama de ultraliberalismo, ao menos na tradução que foi feita para o Brasil, do Espírito da Filadélfia, nos traz uma outra dimensão sobre o que é o direito, as ambiguidades constitutivas do direito do trabalho, que tem no homem o seu sujeito de direito, mas que esconde o seu objeto obscuro do direito do trabalho, que é a corporalidade do homem, e esse objeto que é também objeto do direito, através de um segundo ponto que é fundamental na obra do professor Supiot, que é a questão do contrato. Não um contrato visto, e aí me lembro bem de como apresento para os alunos a ideia da subordinação, uma frase do professor Supiot que eu gosto muito, que é a vontade... a vontade se compromete, no contrato civil a vontade se compromete, no contrato de trabalho a vontade se submete, a ideia da liberdade, da verdade, dentro do paradigma no debate contrato-estatuto. Nós, os brasileiros, discutimos muito a questão da instituição e do contrato. É típico do nosso pensamento, da cultura jurídica latino-americana, discutir a questão do institucionalismo versus contratualismo. Mas, na obra da Crítica do Direito do Trabalho, o professor Supiot nos propõe uma leitura do direito do trabalho como uma síntese de uma fusão entre contrato e estatuto através dos tempos. E essa síntese da fusão entre contrato e estatuto se demonstra também de uma forma mais clara a partir dessa nova feudalização do direito do trabalho que se apresenta no início desse século XXI, ou seja, um retorno a
um estatuto, mas um estatuto de modo diverso, nos lembrando de forma paradoxal da liberdade trazida pelo contrato, ou ao menos a ficção de liberdade trazida pelo contrato. E é nessa ficção que me parece que está também uma terceira questão que, ao meu ver, é permanente, recorrente, embora bastante trabalhada de uma forma ou de outra na obra do professor Supiot, é a crítica da metrificação, lá na crítica do direito do trabalho, pensada como relógio do ponto, aquele que controla o tempo, as miragens da quantificação pelos controles algoritmos muito bem trabalhados pelo meu colega Rodrigo Carelli, passando pelo aquilo que ultimamente tem mais me impactado, que são exatamente os limites, ou a ausência de limites que as transformações do trabalho e as novas técnicas trazem nas miragens da ubiquidade, da transparência, dois conceitos que o professor trabalha na segunda parte do Homo Jurídicos ao falar sobre o tempo. Ou seja, os nossos problemas de uma sociedade que está ancorada no modo de trabalho da ambiguidade, de uma falsa transparência. Por fim, a questão do mercado. O professor Carelli também já nos trouxe o diálogo mais recente e vejo muito mais claro neste último texto do professor Supiot esse diálogo com Carlo Polanyi sobre as mercadorias fictícias. Mas veja que as mercadorias fictícias na obra do professor Supiot e a ficção estabelecida, ela é dada a partir de uma crítica do próprio conceito das mercadorias fictícias ao apontar como há ali uma falácia de uma racionalidade. E, neste último texto, o Homo Faber nos trabalha ou nos aponta como há, no fundo, uma irracionalidade da mercadorização ou da ficção da terra como mercadoria e da ficção do homem como um homem quantificado no contrato. Me parece que o mercado por outro lado, um ponto também que vem acompanhando os debates, como não poderia ser, do professor Supiot, desde a filosofia do direito para a filosofia política. No início, pensando a questão do mercado das mercadorias fictícias, organizando a racionalidade do direito do trabalho e o contrato. No segundo momento, me parece, trazendo os limites do mercado. Posteriormente, trabalhando com dois conceitos que, ao meu sentir, são muito importantes, a mercadorização do direito e o law shopping normativo, naqueles seus textos sobre o desbarato das normas, o direito do trabalho no pelourinho, quando ele demonstra que o paradigma do mercado já não mais atingiu apenas as ficções clássicas do trabalho, da terra, do capital, mas atingiu o próprio direito, e o direito do trabalho sendo ele o objeto da business, o objeto claro desse mercado de produtos legislativos que a globalização nos traz. É ele, o direito do trabalho, aquele objeto de reformas. E essa mercadorização do direito, que retoma um tema que é o do law shopping normativo, me parece fundamental para nós compreendermos as propostas de reforma em discussão no início do século XXI no Brasil. Ou seja, aquela ideia de que não há efetivamente escolhas, as escolhas são dadas, as escolhas são falsas escolhas, e a substituição do Estado pelo direito por um shopping legal segundo leis de cálculos introduzida pelo neoliberalismo. Então, nós temos, com essa ficção da escolha, com esse law shopping normativo, um darwinismo normativo, e esse darwinismo normativo trazido pelo professor Supiot nos demonstra... No Brasil, nós temos alguns exemplos de darwinismo normativo. A lei do FGTS é, ao meu ver, um dos exemplos de darwinismo normativo, quando, por uma aparente opção, se extingue uma norma jurídica, que era a estabilidade decenal, pela nova norma,
que é aquela mais adequada aos predadores do mercado. É esse o darwinismo normativo, né? Ou seja, a lei do mais forte é aquela que escolhe, aquela que os predadores, aquela norma jurídica que interessa aos predadores do mercado, porque é eles que fazem as escolhas. Assim como nós hoje teríamos, se tivéssemos uma opção entre uma carteira azul e uma carteira verde e amarela, também por esse lado. E, por fim, agora, neste último texto, o professor Supiô nos traz a questão da democracia, ela própria submetida a um mercado de ideias, né? Ou seja, me lembrei no texto do professor, a introdução do seu livro, ele cita que a Suprema Corte Americana citou Robert Coase na democracia como mercado de ideias, e o nosso Supremo Tribunal Federal, ao admitir o mercado de homens na terceirização, também citou Robert Coase, fazendo uma crítica muito forte à questão da... Quer dizer, não o nosso Supremo, mas o professor Supiô, uma crítica muito forte à questão da economia e, principalmente, da análise econômica do direito, isso que é um tipo de... episteme, e é um tipo de episteme que corrói e inverte todas as presunções de uma filosofia possível e política. Bem, poderia também comentar a obra do professor Supiô, fazendo como faço com os meus alunos de Direito do Trabalho 1 no primeiro dia de aula, em vez de fazer, né, uma definição da palavra trabalho a partir do tripalium como instrumento de tortura, prefiro aquela belíssima abertura que o professor nos dá na crítica do direito do trabalho ao falar sobre o trabalho com analogia ao parto, né, aquilo que dá vida às obras e à humanidade. Afinal de contas, se é o trabalho do parto aquilo que demonstra a humanidade, pois cria o homem, dá vida ao homem, dá vida à humanidade, traz em si a polissemia também, a multiplicidade do que é dor, mas ao mesmo tempo é criação. E é exatamente essa dinâmica belíssima e polissêmica do trabalho humano, que é ao mesmo tempo dor e criação, e que me parece que na figura do trabalho de parto demonstra aquilo que é o objeto, ou melhor, o sujeito negligenciado do modelo epistêmico do direito do trabalho contemporâneo, que é a questão da mulher, e que são outros tipos de trabalho não metrificados, não quantificados, o trabalho desprezado pelo capitalismo, o nosso trabalho cotidiano, seja ele o trabalho da mulher. O professor Supiô, ao final, nos coloca a questão ecológica, já trabalhada aqui pelo professor Rodrigo Carelli, como uma das grandes questões do tempo presente. E, já que nós estamos falando, professor, dos desafios do tempo presente, e dos problemas levantados pelo trabalho no século XXI, que o senhor coloca problemas de 3 tipos, os ecológicos, já que estamos no antropocentro, os problemas técnicos, já que nós transformando os nossos próprios corpos pelas técnicas, e os problemas institucionais, tão bem colocados pelo documento Futuro do Trabalho, e quando Vossa Senhoria, no livro, diz que a ordem jurídica internacional está permeada por uma esquizofrenia, ao trazer, e essa fala, né, sobre a esquizofrenia, ao falar que a globalização não pode ser vista como um processo incontornável de uma uniformidade, mas sim deve ser compreendida na diversidade de ambiências e culturas, trago para mim os temas que, ao meu ver, rapidamente, são essenciais, nesses 6 minutos que me faltam, para compreender um pouco os nossos problemas do presente. Um desafio fundamental para nós aqui no direito brasileiro hoje, ao meu ver, é uma anomalia temporal. François Host, no seu belíssimo Tempo de Direito, nos falava sobre as patologias do tempo.
A temporalidade de uma exceção, que é como vivemos hoje, me parece, no mundo jurídico brasileiro, leva e tem como consequências, para François Host, a relativização da memória da história, a transformação da insegurança jurídica e ontológica do princípio da segurança jurídica e a reconfiguração da relação de tempo, de consentimento e teoria democrática. Quando nós aqui vemos que as políticas de austeridade do presente estão levando a um imediatismo para a revisão constitucional, a uma pressão para a alteração da Constituição conforme conjunturas e maiorias políticas ocasionais, ao silenciamento das regras constitucionais e esquecimento das normas constitucionais originárias, como, por exemplo, da proibição do não retrocesso e a proibição do retrocesso social. Aliás, o princípio do não retrocesso e a proibição do retrocesso social. E a tensão constitutiva entre decisões rápidas e decisões ponderadas, constituindo aquilo que Casimiro chama de cultura política jurídica da impaciência, com uma normatividade precipitada e espontânea ao ritmo cada vez mais veloz das alterações normativas. Penso como o mercado reconfigura o tempo e o próprio direito. Penso como o tempo está pressionando a própria democracia. E com François Host, que nos lembra que, quando o direito começa a correr, o risco torna a insegurança jurídica endógena ao direito. A hipótese sobre o signo da urgência e da aparente relevância, quantas medidas provisórias nós já tivemos esse ano, quantas portarias, quantas mudanças, o WhatsApp não para, e eu não consigo dar conta de acompanhar a velocidade das transformações e também das não sanções, e lembrando e pensando agora recente do último veto presidencial, aqui, que houve um veto na lei da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, professor Supiô, que, em caso de pedido de revisão de dados por uma pessoa humana brasileira, aquilo que foi chamado as decisões autonomizadas, o nosso presidente da República vetou uma regra da norma do projeto, de que a análise dessa revisão de dados no sistema informatizado deveria ser feita por uma pessoa humana, e não simplesmente tratada por algoritmos ou tratamento de dados. Quando Vitor chega, Vitor é o nome do assessor do Supremo Tribunal Federal informatizado. Quando Vitor chega ao Supremo Tribunal Federal, o tempo, e aí já encerrando, da democracia e os desafios para o direito num tempo autonomizado, nos traz questões mais importantes. O professor Supiô, neste último texto, nos coloca claramente sobre como, no liberalismo, e me parece claro que no liberalismo a promessa era a promessa, o trabalho estava assentado numa promessa de prosperidade, trabalho com prosperidade. E hoje, no neoliberalismo, se trabalha pelo medo do desalento, pelo medo da miséria. Me parece que esses dois aspectos são fundamentais. Sob o signo do medo, da exceção, da culpa, da lógica da seletividade, da normalização das condutas, pelo discurso da inevitabilidade, o modelo normativo neoliberal vitaminado se reconstrói como um modelo de austeridade que impacta de modo crescente a conformação das sociedades, das instituições públicas e do próprio direito. A desdemocratização, as tensões novas entre sistema político democrático e regime econômico e as estratégias de blindagem do capitalismo, do trabalho e da própria democracia, as reivindicações populares e as conquistas da democracia se apresentam de diversos modos. A desdemocratização é o resultado, mas é o resultante também deste processo, daquilo que Wolfgang Streeck chama de crise do estado de consolidação. E aí me lembro que, se a justiça social é de natureza material e não formal, e aqui faço uma citação de Streeck, mas isso também está na obra do professor Supiô,
do ponto de vista da racionalidade formal do mercado, só pode ser considerada irracional, imprevisível e arbitrária ela, a democracia. Do ponto de vista das reformas institucionais, no Brasil, professor, o lento redesenho nesse século se inicia com a indexação do Estado às políticas de responsabilidade fiscal e irresponsabilidade social, alcançando uma governança estatal ortodoxa, o Estatuto de Diretriz Constitucional. Esse é o meu tempo fixado para não perder o tempo no controle ao qual eu peço ao iPhone. De toda sorte, observo aqui que se o conteúdo do direito do trabalho se altera não somente por mecanismos legislativos que impõem reformas institucionais de austeridade, assentadas por uma aparente autonomização judicial, fundada num discurso de neutralidade de uma maioria liberal, que sobrevive por meio da modificação originária da composição da Corte, há muito que se inquietar com os desafios que a política e o direito enfrentam hoje. Para combater a seletividade que molda e organiza uma nova racionalidade jurídica anticidadã, suprime a universalidade, as exigências de universalidade de direitos contidas nos projetos iluministas e emancipatórios da modernidade, é necessário resgatar a criatividade e a memória. Nesse sentido, em tempos de destruição, não são apenas resistência, são tempos de resgate, de fazer um chamado, não à manutenção das estruturas de uma velha ordem, mas a recomposição de direitos conquistados que permitam o bem existir humano, ressignificando o conteúdo do trabalho, aquilo que o professor Vandelli tem trabalhado nos últimos tempos, para superar a subordinação algorítmica, a opressão depressiva da sociedade do cansaço e de uma economia de compartilhamento da servidão que emerge enquanto a financiarização avança para destruir a economia da produção, o constitucionalismo do trabalho e o direito a viver em dignidade. Uma filosofia do direito e uma filosofia política se reencontram na obra do professor Supior. E por que estudar direito do trabalho? E por que ler Alan Supior hoje? Porque precisamos resgatar o sentido da nossa humanidade. Muito obrigado. Agradeço muito a professora Sayonara Grillo, com sua extraordinária capacidade acadêmica, que faz todo um mapeamento de inúmeras interfaces entre a obra do professor Supior e o contexto de realidade, tanto nacional quanto mundial, nesse cruzamento entre a racionalidade jurídica e a racionalidade econômica, lembrando que a ideia de racionalidade e a ideia de governança nos remetem à necessidade de construção de subjetividades. Em certa medida, parece cada vez mais que no capitalismo, na sua vertente neoliberal, mais importante que a rentabilidade é o controle, é o poder. Ou essas duas coisas estão cada vez mais imbricadas, porque esse controle implica na necessidade de construir essas subjetividades. A escola judicial, eu tive a oportunidade de coordenar uma pesquisa organizada, financiada pela escola judicial aqui, em que se investigou o impacto dessas políticas entre nós, entre juízes e servidores do TRT. E essa ideia ficou muito clara em muitas falas. Eu citaria apenas duas aqui, uma falando da frustração, porque é uma coisa que se vê muito claramente, da frustração de magistrados em se sentirem avaliados pelos números, né, de que o risco da própria reificação dos próprios magistrados, onde não se imaginaria que isso alcançaria, né, dizendo, é muito ruim ser avaliado por números. A gente vira um número também, uma vez que não podendo fazer do trabalho algo seu, em termos de fazer parte do trabalho da justiça, para dar conta de atingir os índices que enchem as nossas planilhas, que nós divulgamos como scores dos tribunais, desaparece aí o papel do sujeito do processo, que se torna apenas uma peça, um número. Um outro juiz antigo diz assim, eu deixei de ser juiz o dia que parei de me preocupar com a qualidade das minhas sentenças, passei a me preocupar com os números. Voltando a Franz Henke-Lamert, que dizia a racionalidade estratégica instrumental, que foi absolutizada pela modernidade, ela é uma racionalidade em que desaparece o sujeito da ação racional. Então, o mais racional é aquele que corta mais rápido o galho de árvore no qual está sentado. O mais eficiente é o primeiro a morrer. A ação racional
absolutizada como racionalidade estratégico-instrumental, que vê o mundo apenas como objeto, faz desaparecer o sujeito da ação racional. Em certa medida, nós estamos desaparecendo como sujeitos nesse processo. Agradeço muito a todas as 3 enormes contribuições ao debate. Me sinto obrigado a abrir a palavra, não sei se, apesar do adiantado da hora, a não ser que a plateia renuncie. A renúncia é um requisito necessário da cooperação. Lembro Christophe Dejour que nos diz isso. Né, para poder passar, então, a palavra ao professor Supiot, se quiser fazer alguma palavra final de encerramento do debate, colocação, responder ou concluir de qualquer forma.